Todos me conhecem, meu nome é Franco Izete, né? E sempre eu procuro, entre as lives, né? Entre os vídeos que eu faço, entre as previsões que eu falo, sempre fico falando sobre os atendimentos que nós temos aqui, né? E principalmente os atendimentos que pouca gente sabia ou sabe, que nós temos a parte terapêutica, né? E eu gostaria, né, a gente chama de terapia complementar, terapia holística, terapia alternativa, né? Eu gostaria de falar para vocês de uma terapia que na verdade eu chamo de terapia de desbloqueio quântico e mental e emocional, né? E o que é essa terapia de desbloqueio quântico? Na verdade, nada mais é do que eu pegar uma pessoa, um cliente, vamos colocar assim. Eu não gosto de usar o termo paciente, eu gosto de chamar de cliente, aí cada um tem uma forma de fazer. Eu pego uma pessoa, né, vamos colocar assim, uma pessoa chega até mim e fala assim, a minha vida está travada, a minha vida não anda, a minha vida não consigo entender porque eu quero fazer um monte de coisas e minha vida não deslancha, tá? E isso é uma coisa tão comum, gente. Não estou falando que todo mundo tem isso, mas é tão comum ver isso na vida da pessoa em algum aspecto. Por exemplo, pode ser no aspecto sentimental. Por que eu não consigo ter uma relação... por que eu não consigo atrair um companheiro ou uma companheira? Geralmente é mais mulher que me procura, né? Para esse tipo de coisa. Por que eu não consigo atrair um companheiro que queira ficar comigo? Por que eu não consigo atrair uma pessoa que seja fiel a mim? Por que eu não consigo atrair uma pessoa que olhe para mim? Eu já vi casos de mulheres falando que os homens, né, não olham para ela, simplesmente não olham, né? Tem outras que só atraem porcaria, né? Ou só atrai aquele tipo de pessoa que só quer transar, vamos falar português claro, né? Tem outros casos que a pessoa não consegue crescer financeiramente ou crescer profissionalmente. Tem outras que qualquer coisa que a pessoa tenta conquistar, né, um sonho, uma meta, um objetivo, ela não consegue porque ela bloqueia. Ou quando ela consegue, ela se sente culpada e perde tudo. Então isso são alguns padrões que eu falo, né? São alguns padrões de bloqueio negativos que atrapalham a vida da pessoa. E o que eu procuro fazer, né? Quando a pessoa já tentou de tudo, né? Quando a pessoa já tentou de tudo, ela me procura para ver o que a gente pode melhorar nesse aspecto. Uma coisa, eu sou bem honesto no que eu vou falar, tá? Eu não vou resolver a vida de ninguém se a pessoa não quer, tá? Deu para entender a coisa, tá? Se a pessoa não quer se mudar, se a pessoa não quer se melhorar, se a pessoa não quer mudar um padrão, uma ideia que ela tem fixa, que atrapalha a prosperidade dela na parte sentimental, na parte emocional, na parte financeira, na parte de trabalho, na parte de conquistas materiais, ninguém vai conseguir. Tá? Então, através das terapias que eu trabalho, né, eu vou juntando uma série de terapias que eu vou estudando e aplicando, a gente consegue, com o tempo, melhorar pelo menos 20%, para começar. De 20% a 30% dessas condições que a pessoa fala que não anda, tá? Mas só consigo alcançar esses 20% a 30% se a pessoa quiser mudar. Porque se ela não quer mudar, pode esquecer. Mas não vai, é dinheiro jogado fora. Nem me procure, tá? Por favor, tá? E é muito engraçado que acontece muito isso. As pessoas me procuram, falam que querem mudar e somem. Ué, se eu nem comecei a trabalhar, por que aconteceu isso? É muito simples. Medo de mudar. Não querem mudar. Na hora que eu falo, você quer realmente? Você aceita a mudança? A hora que a pessoa fala, eu quero mudar, eu aceito mudança e eu topo fazer mudanças, aí a coisa começa a andar. Tá? Mas, Franco, quais são essas técnicas que você usa? Então, gente, aí não fica um pouco difícil de eu explicar, porque são técnicas que eu trabalhei, eu desenvolvi, e eu não vou ficar explicando técnica por técnica, né? Porque é muita coisa, né? Mas eu posso dizer uma coisa muito simples, tá? Primeira coisa, para dar certo,
esses processos terapêuticos que eu uso no desbloqueio quântico, primeira coisa, aceite que você tem um problema. Segundo, confirme que você quer mudar. E terceiro, conscientizar-se que é você que vai fazer a mudança. Eu só vou ajudar você a fazer a travessia. Tá? Então, é possível sim fazer essas mudanças, é possível sim fazer esse desbloqueio, mas também já aviso uma coisa, tá? Isso não é feito numa sessão. A gente chama de sessão, tá? Cada vez que eu converso com a pessoa, são sessões de 1 hora, tá? Que pode ser feitos presenciais em São Paulo, aqui na região da Paulista com o Brigadeiro Luiz Antônio, ou através de videochamada via Skype, via WhatsApp, tá? São sessões. Quantas sessões, Franco? Depende do caso. Eu não posso também falar que em uma sessão uma sessão, falei que não, né? Eu não posso falar que em 2 sessões você já resolveu a questão. No mínimo, gente, estamos falando aí de umas 10 sessões, 10, 12 sessões, para a gente começar a ter um bom efeito, tá? Ter um bom resultado. Pode ser mais? Pode ser mais sim, mas a gente precisa pelo menos de umas 10, 12 sessões. Tá? Cada sessão é de 1 hora, ela pode ser feita semanal ou quinzenal. Depende muito da urgência da pessoa, né? Tudo é urgente, né? Tudo é urgente. Mas a terapia de desbloqueio quântico, a gente usa uma série de conceitos, uma série de técnicas, uma série de exercícios. Mas o mais importante de tudo, a pessoa tem que acordar. Quando a pessoa entende, quando a pessoa começa a entender o processo, primeiro tem que descobrir o que está bloqueando. Muitas vezes a gente não consegue descobrir isso na primeira ou segunda sessão. Então a gente vai o quê? A gente vai contornando a situação até chegar na causa. Né? A gente tem que achar a causa. Só que a causa a gente não acha no primeiro momento. Então, enquanto a gente vai buscando a causa, a gente vai trabalhando o efeito. A gente vai diminuindo esse efeito negativo e vai implantando uma série de sugestões positivas. Né? Então, por exemplo, a pessoa fala que é azarada. Então, a gente começa a trabalhar com sugestões positivas. Você é uma pessoa vitoriosa, você é uma pessoa que tem sorte. Então, muitas vezes a gente faz também um pouco de hipnose, mas fica bem claro, gente, que hipnose nada mais é do que um estado de relaxamento, tá? Mas a gente trabalha muito com floral, eu já estou falando algumas técnicas, né? Mas essas técnicas que eu estou falando, elas ficam muito soltas. Quem faz o processo vai entender quando estiver no processo. Mas uma coisa eu posso ter certeza, melhora muito se a pessoa quiser, né? O que acontece muitas vezes, né, já aconteceu muitas vezes, é a pessoa fala que quer mudar o processo, quando a gente está chegando perto de resolver, a pessoa, ó, pica a mula, como o pessoal falava, né? Cai fora. Por quê? Porque vai deixar de ser vítima. Quando ela começar a melhorar, ela vai querer deixar de ser vítima. E para ela, muitas vezes, ser vítima é mais interessante do que ser curada, ser melhorada, fazer a vida andar. Então, será que a pessoa realmente queria? Será que a pessoa realmente ela tinha um problema de bloqueio ou ela fazia esse bloqueio para se sentir valorizada, para se sentir que as pessoas tinham pena, né? É muito ampla a conversa, tá? É muito ampla. Mas, se você quiser saber mais sobre terapia de desbloqueio quântico mental e emocional, se você quer fazer sua vida andar, marque uma sessão, tá? Para a gente conversar. Meu nome é Franco Chisetti, atendimentos via Skype, WhatsApp, telefones ou presenciais em São Paulo, aqui na região da Avenida Paulista. Para saber valores e agendar uma consulta, WhatsApp 11 993 69 5791. Um forte abraço a todos, até a próxima. Tchau.